Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, né, amados? O diabo não presta, não é verdade, não? Hã? Glória a Deus. Amados, feche seus olhos, vamos orar mais um pouco, amém? Feche seus olhos. Antes de você começar a orar, eleva teus pensamentos para Jesus agora. Quando seus olhos fecharam, pensa em Jesus agora. Pensa na pessoa de Jesus. Contemple Ele agora. Contemple a Jesus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Contemple a Jesus agora com a mentalidade de sucessor e não de herdeiro. Contemple a Jesus agora no lugar de pai, o seu Salvador, aquele que te ajuda nas suas fraquezas. Olhe para Jesus agora, querido. Nós precisamos nesses dias olhar para o rosto do Mestre. E não olharmos mais para os lados, mas estarmos com os nossos olhos fixos nos olhos dele. Para que possamos receber dele o que ele tem para liberar sobre as nossas vidas. Olhe para ele agora. Olhe para Jesus. Necessitados estamos nesta manhã de olhar para Jesus. Senhor, nós olhamos para ti agora, Senhor. Nós te contemplamos, Pai. Nós te contemplamos por aquilo que o Senhor é, Pai. Tu és Deus, Tu és Senhor, Pai. Tu és o Cristo. Tu és o ressurreto dentre os mortos, Pai. A morte não pode te segurar, Jesus. A morte não te venceu. O Senhor venceu sobre a morte, Pai. O Senhor venceu sobre a morte, Pai. Pai, nós queremos declarar vida, Senhor, nesta manhã. Queremos declarar vida nessa manhã, o Teu poder de ressurreição sobre nós esta manhã, Senhor. O Teu poder de ressurreição sobre a Tua igreja, Jesus, esta manhã. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Pai. Ressuscita aquilo que está morto, Senhor. Ressuscita aquilo que está morto, Pai. Que Teu Espírito de vida se manifeste em nós nesta manhã, Senhor. Se manifeste na nossa casa. Se manifeste sobre os nossos filhos, Pai. Se manifeste, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Ressuscita, ó terra que está. Declare, querido, há poder nas suas palavras. Ó vale de ossos secos, volte a respirar. Já posso ouvir o som do avivamento. A morte ressuscita.
Já posso ouvir o som do aviva. Declare, querido. A morte tornando ressuscita, ressuscita, ó terra que está, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Aleluias, Pai. Nós cremos no Teu poder de ressurreição liberado sobre nós nesta manhã, Senhor. Nós cremos na ressurreição nesta manhã, Jesus. Aleluias, Pai. Aleluias. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluias. Amados, peço para que o Espírito Santo ministre em nossos corações esta manhã, com muita profundidade, amém? Que o Espírito Santo possa falar conosco. Abra no livro de João. João 6, 48. Aleluia. João 6. Nós vamos ler a partir do versículo 48. Mas antes de nós lermos, olhe aqui para mim, por favor. Eu quero pontuar algo aqui com os irmãos. Nós estamos vivendo nesses dias como igreja uma batalha espiritual muito, muito intensa. Eu acredito que a régua subiu. Eu não sei se o pastor sente isso, mas eu sinto que a régua subiu. Eu sinto que vocês vão entender pelo Espírito Santo. Eu sinto que estava mais fácil nós vivermos entre irmãos. E agora a coisa já está cientificando, está tendo mais intensidade nisso. Sim ou não? Eu não sei você, mas eu vejo isso. Está difícil nós mantermos a comunhão, muitas das vezes dentro da nossa casa, principalmente dentro da nossa casa, com os nossos parentes e irmãos dentro da nossa casa, os pais. Eu vejo que está mais difícil, parece que há um espírito de divisão que está querendo nos separar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com os nossos amigos. Quantos aqui estão percebendo isso? Essa intensidade. A coisa assim, o negócio esquentou mais um pouco. Quantos estão vendo isso? Amados, e isso é sinal de uma guerra espiritual que a igreja de Cristo está travando. Não é só com você, não é só comigo. É com a igreja de Cristo. Amém? Então, eu queria que você... amados, em nome de Jesus, eu queria que você nesses dias... repare a sua armadura. Amém? Repare a sua armadura. Sabe, Paulo dá a descrição de um soldado romano, aonde ele usa a sua farda, e ele fala ali do capacete da salvação, fala da coisa da justiça, do cinturão da verdade, os pés, calçado na preparação do evangelho da paz. E eu não sei se vocês já viram filmes de guerra medieval, mas sempre os soldados eles precisam estar ajustando a sua armadura.
prendendo melhor o seu cinto, porque às vezes durante batalhas, o seu cinto fica meio frouxo, a sua armadura fica meio deslocada, e ele precisa voltar a colocar tudo no lugar novamente. E espiritualmente, amados, nós precisamos fazer isso nesses dias. Junta de novo a armadura, prende de novo o cinto, afia a espada de novo. Se a pegada do escudo está ruim, arruma a pegada do escudo. Mas se prepare, querido. Se posicione como nunca antes você se posicionou. Porque há uma grande batalha sobre a igreja do Senhor nesses dias. Não quero ser irônico aqui, mas a batalha não está só lá na Ucrânia. Está conosco também, amém, amados? Amém? A gente não está vendo sangue sendo derramado, a gente não está vendo bombas explodindo, mas isso não quer dizer que não exista uma guerra. Aqui e agora nós estamos vivendo. Então, se atente a isso, querido. Se atente a isso. Se atente a isso, porque Satanás, ele vai querer derrubar os soldados de Cristo nesses dias. Essa é a verdade. Ele vai querer pôr por terra muitos soldados de Cristo nesses dias. Homens que um dia se posicionaram para estar sendo uma referência na sua família, uma referência dentro da sua casa, no trabalho, aonde ele estiver. O inimigo está se levantando contra ele para derrubar ele. Satanás, ele está querendo derrubar as linhas de frente nesses dias. Então, se posicione em nome de Jesus. Eu estou falando aqui profeticamente. Se posicione. Se posicione. Não fica vacilando não, porque, querido, o negócio está acontecendo. A batalha está acontecendo. Não vacila. Não vacile os seus pés. Fique firme em Cristo. Se você não estava posicionado, tome posição em nome de Jesus. Porque muitos nesses dias vão chorar por suas derrotas. Por não se posicionarem diante do Senhor. Vão sofrer grandes derrotas por não se posicionarem diante do Senhor. Amém, queridos? O Senhor tem uma palavra aqui para o nosso coração aqui, uma palavra bem gostosa, assim, maravilhosa. Vamos ler. Em nome de Jesus, João 6, 48, glória a Deus. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, em mim permanece e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim
quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode o ouvir? Sabendo, por Jesus em si mesmo, que os discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isso vos escandaliza? Que quereis, pois, que visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Até aí. Eu estava quase lendo a Bíblia toda, né, irmão? Mas valeu pelo devocional dessa manhã, né? Amém? Vamos receber a bênção apostólica e vamos embora? Queridos, você percebe que as palavras de Jesus aqui, elas foram redundantes? Vocês percebem isso? Aquilo que a gente acabou de ler, ela é redundante. Toda hora ele está falando que quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e tem a vida em mim. E ele fica, quem bebe da minha carne come do meu sangue, quem bebe da minha carne come do meu sangue. Parece que ele não sai do lugar, assim, parece que ele está falando várias vezes a mesma coisa. E, amados, ele está enfatizando nesse texto, nessa conversa, nesse diálogo que ele teve talvez com os discípulos ali, ou com as pessoas que estavam ouvindo ele, repetidas vezes ele falou, enfatizando: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu. Isso aí eu acredito que ficou claro para eles naquele dia, porque de tanto que o Senhor repetiu, eu acho que ficou claro. Só que muitas coisas que ficam claro no nosso entendimento, não fica claro dentro do nosso espírito. As nossas afeições com relação às coisas que nós sabemos, não é lá aquelas afeições. Ele está sendo a resposta daquilo que ele ouviu. Olha, ele está sendo a resposta daquilo que ele entendeu. Muitas vezes não é assim conosco. Está na cabeça, mas não está no coração. Né? A palavra do Senhor não fala? Vem à mente e tem que descer ao coração. No sentido que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós entendemos, ele tem que nos transcender, tem que nos mudar, tem que nos moldar, tem que mudar uma chave dentro de nós. A palavra do Senhor é clara: aquele que roubava, não vai roubar mais. Aquele que se prostituía, não vai se prostituir mais. Aquele que falava um palavrão de vez em quando, não vai falar mais. Ah, mas era de vez em quando. Não vai falar mais. Então, a palavra de Deus, amados, ela não traz o meio termo para nós. E eu acredito que Jesus estava querendo fazer isso nesse texto. Não tem meio termo, tá? Quer me seguir? Quer ter a minha vida? Quer ser como eu sou com o Pai? Você quer ser enviado também? Você quer ser crente? Você quer ser um cristão? Você quer ser uma referência na sua cidade, no seu lar, no seu bairro, na sua cidade, no seu país? Então você tem que viver como eu vivo. Eu como da carne e bebo do sangue do meu Pai. Aí, amados, vou fazer uma brincadeira aqui. O comer da carne e beber do sangue não é ser canibal. Amém? Não era que Jesus estava nos ensinando o canibalismo, não era isso. Tinha algo muito mais profundo nessa palavra, comer da carne e beber do sangue. Tinha algo muito mais profundo. Por quê?
O comer e o beber fala de nossas necessidades, sim ou não? Quem aqui come e bebe? Não é algo essencial? Se a gente não comer e não beber, o que acontece com a gente? A gente morre, sim ou não? Então é extremamente essencial nós comermos e bebermos. E o que Jesus está querendo dizer? É extremamente necessário que nós venhamos a comer e beber do corpo de Cristo. Extremamente necessário. Sem comer e sem beber do corpo de Cristo, a gente morre. Então, se nós não estamos comendo, não estamos bebendo, nós estamos mortos. Pura verdade, queridos. Nós estamos mortos. Outro dia eu estava conversando com o Lucas, meu mano Lucas, e nós estávamos conversando a respeito da vida de Jesus. Eu não me lembro se foi com 11 ou foi com 12 anos que Jesus, ele se perdeu dos seus pais, e os seus pais foram encontrados depois de 3 dias, dentro do templo. E o que Jesus estava fazendo? Pregando, falando da palavra. E quando os seus pais chegaram e falaram assim, menino, o que você fez? Foi aplicar uma multa nele, né? Foi multar ele. Ô, meu, o que você fez? Ele falou assim, olhou para os pais dele e falou assim, vocês não sabiam que eu deveria estar aqui cuidando das coisas do meu pai? 12 anos de idade. Aí Maria e José levaram uma multa em vez de aplicar a multa. Viu? Agora, queridos, imagina a consciência de Jesus com 11, 12 anos de idade, está num templo, ensinando os saduceus, os fariseus, todos os mestres que estavam ali. Ele já tinha uma consciência de quem ele era. Ali ele já estava vivendo a essência do seu chamado. Ali ele já estava vivendo a essência daquilo que ele veio para fazer na terra. Ali ele já estava comendo da carne e bebendo do sangue. Ele estava vivendo já. E nós precisamos, amado, nesses dias, ter essa consciência. Agora, para Jesus foi fácil fazer a vontade do Pai? Querido, agora, vem aqui, pensa comigo aqui, Imagine que o menino, quando ele criou consciência, ele já sabia que ele ia morrer na cruz, pelo pecado da humanidade. Ou não sabia? Ele era onisciente. Ele era Jesus, ele era onisciente. Agora você imagina o menino Jesus vivendo toda a sua infância, sabendo que ele ia morrer lá na cruz, pelo pecado da humanidade. Você imagina o menino que de vez em quando chorava lá no quarto dele, já sentindo as dores, de que um dia ele ia morrer na cruz pelos nossos pecados. Como será que esse menino viveu a sua infância? Como será que esse menino viveu a sua juventude? Como que ele já é um rapaz e viveu a sua juventude? Aí, amados, a gente olha para nós, muitas vezes a gente fala de consciência de eternidade, e a gente não vive como se tivesse essa consciência. Dando valor para muitas coisas que nós não deveríamos dar valor, que não podia ser essencial na nossa vida. Quantas coisas, amados, nós consideramos hoje essencial na nossa vida? Sem isso aqui eu não consigo viver. Quantas coisas? Quantas coisas, amados? Pare e pensa aí. Pare e pensa no seu coração. Quantas coisas? Não, isso aqui é essencial para me viver. Disso aqui eu não abro mão.
eu posso, o carro que eu posso ter 2022 para frente, para trás eu não posso ter. Para mim não é essencial. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A gente briga, a gente luta, a gente se esforça, a gente soa por coisas que não são essenciais na nossa vida. Estamos desviados do propósito. Essa é a verdade. A gente se alegra, amados, com tantas coisas dessa terra, que até parece que essas coisas que a gente se alegra é essencial para a nossa vida. É bom, amados. Eu também quero. Qualquer bobinho nessa terra quer andar de Ferrari. Eu também quero. Uma casa linda e maravilhosa, eu também quero. Eu quero uma cobertura também no prédio, eu também quero. Eu também quero as coisas boas. Mas essas coisas passaram a ser essenciais na nossa vida. E elas nunca foram. Você imagina um Jesus vivendo com algo dentro dele, com a revelação dentro dele, que o essencial era ele fazer a vontade do Pai. E será que nós vivemos com essa coisa, com essa essência dentro de nós, que nós precisamos fazer a vontade do nosso Pai? Em qualquer circunstância? Em qualquer circunstância. Vamos fazer a vontade do Pai quando a gente está empregado? Vamos fazer a vontade do Pai quando a gente está desempregado? Vamos fazer a vontade do Pai quando a gente tem dinheiro, quando a gente não tem dinheiro? Vamos fazer? Ou quando falta dinheiro, o nosso relacionamento com o Pai, ele também falta. Ou quando nos falta condição, a nossa condição com o Pai também falta. Quando alguma coisa dá errado, você fala assim, Senhor, puxa vida, está quase falando para o Senhor, Senhor, fidelidade, né, Senhor? Eu estou sendo fiel, vamos ser fiel aí também. Só o que falta, né? Muitas das vezes. Ou a gente não reclama, às vezes, de coisas que parece que... A gente não fala, mas a gente vai falando. Parece que a gente está falando assim, o Senhor me abandonou. Deixou eu aqui jogado às traças. Porque não tem nada, não consigo nada, não conquisto nada. Só falta falar isso, né? O Senhor me abandonou. Então eu estou meio chateado com Ele. Estou meio... Imagina, amados, o Cristo vivendo essa consciência dentro dele, de negar tudo dessa terra. Mas Jesus, ele era um sacrifício em vida. Ele era um sacrifício em vida. Nós precisamos ser um sacrifício em vida. Quem come da carne dele e bebe do sangue dele, quem não come e não bebe da carne dele, não tem parte com ele. Nós precisamos ser um sacrifício em vida. Vocês entendem isso? Que o Espírito Santo revele isso para o nosso coração. Nós precisamos ser um sacrifício em vida. E nós não temos sido um sacrifício em vida, amados. Porque muitas vezes qualquer palavrinha do nosso irmão nos fere. E a gente fica chateadinho. Não precisa ser muita coisa, querido. Só o irmão olhar torto, já era. Não precisa de muita coisa. Se o parente fizer uma fofoca, você não vai na casa dele mais. Eu estou intrigado com o parente, não vou na casa dele. Por quê? Fez uma fofoca. Quem foi que falou? Foi o parente do parente que falou desse parente que falou de mim. Aí você nem sabe você não sabe se o parente falou ou se não falou. Você simplesmente deixou de ir na casa dele. Bloqueia ele no Zap, sei lá. Ou eu estou falando besteira, ou isso não acontece. Acontece, querido. Acontece. Por pouca, desculpa o palavreado, mas por pouca besteira a gente
já desvia o propósito, já. Já deixa de ser crente, coisa fácil para deixar de ser crente, coisa fácil. E não fixamos os nossos olhos em Jesus, não olhamos para Jesus. Não temos essa consciência de eternidade, não temos essa consciência de pertencimento. Eu pertenço a Cristo. Então eu vou viver como Ele viveu, eu vou comer da carne dEle, eu vou beber do sangue dEle. Queridos, então, absorva em nome de Jesus essa palavra. Fique com essa máxima, nós precisamos ser sacrifícios vivos. Fique com isso, tão somente fique com isso. Nós precisamos ser sacrifício vivo. Agora, o que Jesus passou humanamente para fazer a vontade do Pai? Queridos, posso dizer algo que talvez eu me manifestaria de uma forma diferente de Jesus. Se alguém chegasse para mim, eu fui enviado pelo Pai, estou aqui fazendo a obra, estou curando gente, estou expulsando demônio, e o cara chegar para mim e falar que tudo que eu estou fazendo é através de demônio Bezebu, eu matava ele, querido. Eu falava assim, o que você falou? Repete. Na hora que ele falava assim, você é um endemoniado, querido, já ia na testa de uma vez. Os meus pulsos iam se encontrar com o rosto dele, sobrenaturalmente. Imagina, amados. Querido, imagina Jesus ouvir que ele é um endemoniado, querido. O Beelzebu era o chefe de todos os demônios, não é isso, pastor? Imagina o infeliz chegar para Jesus e falar assim, viu? Você faz tudo isso aí, é o chefe dos demônios que comanda você. Eu ia falar assim, não, repete, querido, repete, eu acho que eu não ouvi direito, repete. Amado, fora muitas outras coisas. Olha, fala que é mestre e vai na casa do publicano. Fala que é Jesus, enviado de Deus, e vai na casa do publicano. Se ele soubesse quem é esse Zaqueu publicano, ele nem pisaria na calçada desse cara. Olha lá, andando com os pilantras. Né? No nosso vocabulário aqui, olha lá. Você viu onde ele entrou? Ele entrou lá na casa do facção lá, ó. Entrou na cara do bandidão lá. E depois fala que é enviado de Deus. Tá de brincadeira comigo, tá de sacanagem comigo. Amados, imagina quantas afrontas Jesus não sofreu. Imagina quantas ofensas ele não sofreu. E queridos, aí eu sempre estou carregando essa palavra assim, ó. Que muitas vezes você fala assim, mas era Jesus. Mas Jesus falou assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu envio você. Ele não perguntou se era o Eudes. Não perguntou se era a Raquel. Ele falou assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu envio você. Vai lá e faz. Vai lá e seja. Ele não falou assim, viu, eu sei que você é um coitado, não aguenta ouvir os outros falar no seu ouvido. Eu sei que você é meio chateadinho, meio sem graça. Eu sei que você é PhD em chatice, mas... Jesus não falou isso. Ele falou assim, viu, assim como o Pai me enviou, eu te envio, vai, seja. E, queridos, eu acredito que quando a gente entra no lugar de autocomiseração para Jesus, Jesus fala assim, sai desse lugar. O que você está falando, cara? Quando a gente chega para Jesus e fala assim, Jesus, coitadinho de mim, Senhor, olha o que fulano falou. E Jesus olha assim e fala assim, como será que Jesus olha para o cidadão que chega diante dele reclamando por alguma coisa que disseram dele, querido? Jesus, faz justiça. Fulano de tal me xingou, denegriu a minha imagem. Querido, como que será que Jesus ouve, né? Como será que ele ouve?
falaria assim, viu? Você é enviado, o que você está esperando? Vai lá e reconserta com o cara. Você está esperando. Viu, você é meu enviado, você é minha imagem, é minha semelhança. Vai lá pedir perdão, vai lá. Ó, se você não for, você está desviando do meu caminho, hein? Querido, Jesus fala assim. Ó, eu chamei você para comer na minha carne e beber do meu sangue. Se você não vai lá pedir perdão para ele, ó, está fora, hein? Você está zoado, hein? Se conserta, hein? Volta para mim, hein? As palavras de Jesus são essas, queridos. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, amados, andemos. Vou fazer como Jesus fez aqui nessa... Vou ficar repetindo aqui, ó. Andemos como sacrifícios vivos nesses dias. O que você precisa fazer para ser um sacrifício vivo, querido? O que você precisa fazer? Aonde nós vamos parar, em nome de Jesus? Aonde nós vamos parar com tanto orgulho em nossos corações dessa forma, querido? Aonde nós vamos parar com tanto narcisismo desse jeito, querido? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar sempre olhando para o nosso umbigo? A gente dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta, e está sempre olhando para o nosso umbigo. Aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa. Esse orgulho tem que acabar em nós, querido. Um outro dia eu ouvi uma conversa, meio telefone sem fio, que chegaram assim e disseram assim, viu? Pastor Eudes ministra umas palavras meia duras, falando sempre sobre de arrependimento, de pecado. Será que a gente está tão mal assim? Ah, não, a resposta foi, não, nós não estamos tão mal assim. Nós estamos até que bem, só que algumas pessoas não estão tão bem assim, então a palavra é liberada e tal. Ah, queridos, me perdoe, vai. Me perdoe. Somos tudo farinha do mesmo saco. Me perdoe falar assim. Somos tudo farinha do mesmo saco. Eu sempre eu trago uma palavra na minha boca. Jesus não chove no molhado. Amém? Jesus não chove no molhado. Se ele está dizendo hoje que nós precisamos comer da carne dele e beber do sangue dele, é porque nós precisamos. Outro dia eu estava conversando com um jovem. Às vezes, nós ouvimos uma palavra e falamos assim, se o Joaquim estivesse aqui, ele ouvindo essa palavra. Mas Joaquim não está, amado. Quem está é você. E é você que precisa ouvir a palavra. Porque se o Joaquim precisasse estar, Joaquim estaria do seu lado. Joaquim, que legal, está ouvindo a palavra? Não, quem está é você. Então é você que precisa, sou eu que preciso. E o Senhor não chove no molhado, querido. Não chove no molhado. Onde está, querido, as lágrimas? Onde está o choro do arrependimento? Aonde está, querido? Aonde está a tristeza segundo Deus? Você sabia que existe uma tristeza segundo Deus? Segundo o coração de Deus? Sabia disso? Você tem chorado, às vezes triste, por ver alguma coisa da sua família ou alguma coisa na humanidade? Você tem chorado? Você tem derramado lágrimas por ver essa morte e essa podridão que a gente tá no meio, que a gente está vendo? Você tem chorado? Eu vou te confessar um pecado aqui que foi ontem, está fresco, eu nem pedi perdão para o Senhor ainda. Ontem a gente estava indo para a chácara do meu sogro, e a gente passou na estrada, tinha um cara deitado na estrada. Você viu lá, Raquel? Passou? Você não viu, né? Já não estava lá mais, então. Eu acho que ele devia estar bêbado, alguma coisa, estava lá. Deitado na grama. Daquele jeito que vocês já viram. Como se fosse a casa dele,
como se ele estivesse na cama dele, deitado na grama, de bermuda, camiseta. No frio, amado. Estava frio, não estava, Raquel? Um frio. E ele estava lá deitadinho na grama lá. A gente passou, olhamos assim. Ai, Jesus, que dó, misericórdia. E fomos embora. Talvez desejando que alguém passe lá e pergunte para ele se ele está bem. Vocês entendem? O que o Cristo faria, querido? Primeiro que o Cristo não estaria de HB20, estaria numa BMW, numa Ferrari, alguma coisa assim. Mas o que ele faria? Ele ia parar. Ele ia lá e falar assim, não ia perguntar se está bem, né? Porque o cara não vai estar bem, né, querido? Sei lá, talvez ia pegar ele e colocar dentro da Ferrari e levar para a casa dele. Eu acredito que Cristo faria isso. Agora, eu coloquei dentro do HB20, não. Vocês entendem, amados, como a gente precisa... A gente precisa, amados, viver o Cristo, viver o Evangelho. A gente precisa viver essa consciência, querido. É por isso que eu falo que quando a gente olha para o nosso umbigo, é verdade. O que foi essa atitude que eu tive junto com a minha esposa? Ah, não, a gente está de boa, vamos embora. O carro aqui dentro está quentinho. Nós estamos indo para uma festa. Deixa o rapaz aí. Jesus não faria isso, querido. Jesus não faria isso. Aí você percebe como nós precisamos nos converter ao Evangelho de Cristo? Precisamos nos converter, querido. E assim, não separa nem eu de você, nem você de mim. Está todo mundo junto. Estamos todos juntos. Aí, repetindo, farinha do mesmo saco. Como nós vamos sacrificar a Cristo, amados, através das nossas vidas? Como você precisa sacrificar a Cristo através da sua vida? Como eu preciso sacrificar a Cristo através da minha vida? Então, vamos pensar nisso, amados. A partir de hoje, vamos pensar nisso. Vamos pensar, o que eu posso fazer para ser participante do corpo dele, do sangue dele? A gente toma a ceia, bebe o vinho, come o pão, mas às vezes não tem essa consciência de que nós já fazemos parte do corpo dele. E se fazemos parte do corpo dele, somos enviados como Jesus foi enviado pelo Pai. Eu sei, amados, que teve algumas vezes que Jesus ficou nervoso, derrubou as mesas lá dos cambistas, né? Fez um chicote de 3 dobras. Seria gostoso, né, pastor? Fazer um chicotão de 3 dobras e sair derrubando tudo, né? Seria bom. Jesus, amados, mas quantas vezes Jesus foi manso? Quantas vezes Jesus foi humilde? Quantas vezes Jesus falou assim, não, eu vou servir você? Quantas vezes? Quantas vezes as pessoas nem sabiam quem era Jesus, Jesus ia lá e tocava e curava? Quantas vezes Jesus não perguntava o nome, só colocava a mão e curava, querido? Não queria saber quem era. Curava. Jesus falou, viu, você tá livre, vai e não peques mais. Então, mas que o Senhor nos traga essa consciência. Hoje, agora. E justo agora, que a gente está no meio dessa confusão toda, vamos dizer assim. Eu não sei se você está, mas eu estou. No meio de
de uma guerra interna. Eu não sei se você está, mas eu estou. Uma guerra aqui dentro. Perdoo, não perdoo, aceito, não aceito, dou suporte, não dou suporte. Como está difícil, amado, dar suporte para os nossos irmãos mais pertinho de nós nesses dias. Está ou não está difícil, querido? O que é dar suporte? O que é suportar, amados? É dar o suporte. Eu sei que o fulano de tal não presta, mas eu preciso estar perto dele, eu preciso dar o suporte para que um dia ele preste. Enquanto ele não presta, eu vou estar com ele. E, amados, vamos ser sinceros, vai. É difícil você olhar para a cara do cidadão e amar ele. E querer estar perto dele. Ou não é? Será que é só para mim, querido? Será que é só para mim que eu preciso me renunciar para estar perto de uma pessoa que ela não tem uma palavra sequer boa? Tudo é palavra de morte, tudo é palavra de maldição. E eu preciso estar com aquela pessoa. Se para você não é um sacrifício, amado, ore por mim, porque para mim é. Para mim é um baita de um sacrifício. É uma baita de uma renúncia. Aí sabe o que eu falo muitas vezes para Jesus? Eu falo, Jesus, o Senhor ficou com Judas. Quanto tempo o Senhor ficou com Judas? E sabia que o cara tinha mão leve. Eu não sabia. Ele sabia, querido, que o cara é ladrão. Ele ficou com Judas até o final. Até o Judas decidiu o que ele queria da vida dele. Jesus ficou com ele. Judas fazia parte do grupo dos discípulos de Jesus. Ali, ó, juntinho. Tudo que Jesus falava para os outros discípulos, também falava para Judas. Eu amo vocês. A palavra também era para Judas. Quero vocês comigo. A palavra também era para Judas. E Judas não parava. Olhava, na hora que Jesus estava olhando lá para o outro lado, ele pegava da bolsinha da esquerda e apanhava no bolso da direita. A Bíblia fala que ele roubava, querido. A palavra mais clara, né, pastor? E ele não chegou para Judas e falou assim para Judas, Judas, não que eu não estou pregando conivência com o pecado, tá, amados? Não é isso. Ele chegou para, nunca Jesus chegou para ele e falou, Judas, pô, cara, vou chamar a polícia, velho. Vou fazer um B.O. Ah, por que, Jesus? Você não para de roubar a gente, cara. Você está aí com caixa da igreja aí, está roubando. Vou fazer um B.O. Vou amanhã na delegacia e vou fazer um B.O. contra você. Jesus não falou assim para ele. Jesus deixou. Só a própria presença de Jesus com Judas já era o suficiente para ele falar assim, ó, a verdade está aqui, ó. A opção está aqui, ó. Da mesma forma tem que ser a gente, amados. As pessoas têm que nos ver. Ó, a chave está nele, ele está com a chave. Um dia que eu quiser a chave que ele tem, um dia que eu quiser beber da água que ele bebe, ele vai estar junto comigo. Não vai estar distante. Quantos entendem? Agora é de boa, é facinho estar do lado do carinha? Não é, amados. Não é. Não é gostoso, não é legal. Mas é necessário. É essencial. Quantos aqui já ouviram aquela palavra assim, ah, Jesus não agradou a todos? Quem sou eu para agradar todo mundo? Quem já falou essa frase? Jesus não agradou a todos, amado, mas ele andava com todos. Essa é a diferença de Jesus, muitas vezes, que nos faz diferente do que ele fez. Ah, não está me agradando? Como que como é que fala hoje? Não é descartando, como é que fala nas redes sociais? Cancelar. Estou cancelando. Ah, não curto. Cancelo. Não quero andar junto. Não quero ouvir. Está cancelado. Jesus não cancelou ninguém, amados.
Não cancelou ninguém. Não cancelou ninguém. Então, amados, ficamos com essa palavra, queridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo traga essa consciência para dentro de nós. Não na nossa cabeça, mas lá dentro, sabe? Dentro, no íntimo. Para gerar alguma coisa dentro da gente. Para gerar esse choro, essa tristeza dentro da gente. Para chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vamos colocar de pé, querido, em nome de Jesus. Escute. No dia que Jesus estava falando com os discípulos essa palavra, que os discípulos disseram assim, é dura essa palavra. Eu acredito que existiam muitos outros discípulos seguindo Jesus. Eu acredito que existia mais, não só 12, eu acredito. Sabe por que eu acredito? Escute. Porque no versículo 66 desse mesmo capítulo, está escrito assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos dos discípulos não aguentou, olhou para trás e não queria mais andar com ele. Chega, não quero andar mais com você. Eu estou cancelando você, Jesus, e vou viver a minha vida. O que será que Jesus falou? Talvez Jesus tenha dado a mesma resposta que ele deu lá para aquele dia nos discípulos. Viu? Está ruim para vocês? Vaza. Tchau. Jesus falou isso. Não falou como eu estou falando, mas ele falou. Está ruim para vocês? Segue eles, vai embora. Tchau. De repente Jesus falou assim, não, o Pai levanta outros, vai embora. Ou não levanta, querido? Ou nós somos a última bolacha do pacote? Não somos, Jesus levanta outro.